Uma palavra simples, subserviência ao Senhor. Servo Jessé. Bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo vantagem em tudo. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 1. Diz assim: a balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. 26 de março de 2026. Te agradeço, Pai, por esse momento. Abençoa todos que estão me ouvindo, a família minha e de todos. Essa missão, eu te peço que seja assim em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse tema para a palavra do dia, falando vantagem em tudo. E criei esse layout como se fosse uma mercearia, o dono da mercearia no outro lado do balcão e do lado oposto uma pessoa fazendo uma observação, uma exclamação nessa foto que eu criei, porque quando a pessoa pediu para que fosse pesado na balança o seu produto, percebeu que aquela balança tinha cometido ali uma injustiça, era uma balança enganosa. E isso aponta para que o dono daquela mercearia estivesse tendo vantagem, né? E quando escolhi esse texto base bíblico falando sobre a balança enganosa, é exatamente para mostrar que, biblicamente falando, quando a gente procura ganhar vantagem, isso para Deus é uma abominação. E Deus ama, Deus sente prazer quando a gente age com justiça. Esse exemplo aqui da balança é apenas uma ilustração, mas isso significa, a balança significa a gente agir em tudo com a nossa vida na justiça, sem engano, sem malícia. Então Deus rejeita qualquer tipo de vantagem. A vantagem desonesta, Deus não se agrada. Agora, da justiça, da honestidade, o Papai do Céu está sempre se agradando. Então, algumas coisas que eu gostaria de pontuar aqui. O que significa isso? Eu quero falar sobre isso porque isso acontece com muita gente já. Essa mensagem eu tomo para mim também, tá? Porque a gente pensa ou a gente quer sempre ter vantagem em todas essas coisas. Quando a gente quer buscar vantagem ou levar vantagem com tudo, significa a gente ser egoísta, agir com aquele ego, né? Massageando o nosso ego, tentando nos beneficiar acima dos outros, mesmo que de forma injusta, mesmo que de forma desonesta. Então, por que isso acontece? Porque a natureza humana, nós herdamos isso depois que Adão pecou, né? Lá no Jardim do Éden. Quando Adão caiu, vacilou, essa natureza humana ficou inclinada ao pecado, ao egoísmo, a pensar em si próprio. Também isso acontece porque a gente tem aquele desejo de reconhecimento, de poder, de controle. O homem tem isso, né? O homem quer ser um semideus. Aquela coisa de sabe, de dominar, de estar acima de todos. Isso é da natureza humana. E muitas vezes isso acontece por falta de confiança na provisão de Deus, naquilo que Deus pode prover. Então a Bíblia fala muitas coisas sobre essa questão de ganhar vantagem. Depois você lê, vou citar apenas os versículos
Paulo, quando fala Filipenses lá na sua carta, aos Filipenses capítulo 2, versículo 3, ele recomenda a gente não fazer nada por ambição, por egoísmo, em outras palavras, para querer ganhar vantagem em tudo. Provérbios também, capítulo 20, versículo 17, fala que o pão da mentira dá a impressão que é doce, mas o resultado dele é amargo. Vou ganhar vantagem aqui, muitas vezes é uma negociação, né? Comprou por tanto, vendeu por tanto. Lembra de Ananias e Safira? Foram julgados no templo pelo Espírito Santo, porque eles mentiram ao Espírito Santo. Então, nós sabemos que mesmo que a gente comece, vá vivendo uma vida de querer ganhar sempre vantagem em tudo, o Espírito Santo está vendo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 24, ele diz assim, ninguém busque o seu próprio interesse. Em outras palavras, ninguém fique buscando ganhar vantagem em tudo. Gálatas, capítulo 5, Paulo escreve, versículo 26, ele diz que nós não devemos ser presunçosos. Ele está acima de tudo, de todos, ganhando vantagem. Então, isso tem várias implicações espirituais. Quando a pessoa quer viver uma vida de vantagem em cima dos outros, do comportamento, isso afasta o nosso coração de Deus, isto gera injustiça, isso quebra os nossos relacionamentos com Deus, isso alimenta o orgulho, que é uma raiz de muitos outros pecados. Isto impede até o nosso crescimento espiritual, com certeza. Mas aí o que é que nós vamos fazer quando isso afetar a nossa vida? A gente deve praticar a humildade. A gente deve se contentar com aquilo que a gente tem. A gente deve confiar na justiça, na provisão de Deus, que Deus nunca vai nos abandonar. Nós devemos sempre buscar o bem ao próximo. Até Jesus diz que a gente deve fazer o bem àqueles que fazem o mal para nós. Devemos retribuir o bem. Devemos viver também com integridade, mesmo quando ninguém vê. Isso são coisas que a gente deve fazer para vencer esse sentimento que muitas vezes vem assim, nos afetando, que é para a gente querer ganhar vantagem em tudo, ficar sobre todas as coisas, sobre todos. Então, gente, para concluir, é importante a gente pôr uma coisa na nossa mente, no nosso coração. Quem vive querendo viver assim uma vida vantajosa, ter vantagem, chama de todas as coisas, perde o essencial. E o que é esse essencial? Exatamente a aprovação de Deus em tudo na sua vida. Então, que Deus nos ajude, que Deus aplique em nossos corações essa palavra. Um ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé Gomes.